vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela vida do nosso irmão que tão prontamente respondeu sim para estar aqui, Senhor, compartilhando algo que o Senhor mesmo colocou na vida dele. Nós oramos pelo Diego mais uma vez. Oramos para que o Senhor use como um parceiro seu nessa manhã mais uma vez, como ministro do teu evangelho. Ó Senhor, e com muita liberdade ele consiga compartilhar aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Nós queremos ser, Deus, mais uma vez, como essa terra boa, afofada, preparada, receptiva para a tua palavra nessa manhã. Ainda que ela nos corte, ainda que ela nos fira, ainda que ela ofenda o nosso entendimento nessa manhã. Nós queremos nos abrir, Deus, porque a palavra do Senhor é viva, é poderosa, é eficaz, ela é vida para o nosso coração. Então, nos abrimos para receber tudo aquilo que o Senhor vai compartilhar por meio do Diego. Abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe os irmãos lá de Sabaúna, pastor Deco, pastor Alu. Essa casa que é tão generosa, que ministra os nossos corações nesse sentido também. Obrigada por essa manhã. Continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Bom dia. Graça e paz. Amém. Já apresentado, meu nome é Diego, sou da igreja de Sabaúna. Está comigo minha esposa, Edivânia, aqui, o Davi e o João, que foi para a salinha, já correu lá para a salinha. E quando recebemos o tema, irmão, sobre generosidade, ficamos muito felizes porque temos vivido algumas coisas de Sabaúna muito louca nesse tempo, que Deus tem feito sobre generosidade. Nós conhecem o pastor Dequinho? O pastor Deco esteve aqui há 2 semanas atrás. Ele chegou lá, o jeitão dele tá tudo. Estou indo lá para a sede, hein? Segura aí. E ele pediu para completar uma parte da pregação dele também. Que, se não me engano, ele foi lá no feriado. Isso aconteceu num feriado. Aí ele falou assim: ó, estão falando sobre generosidade ainda? Fala lá o que nós conseguimos fazer durante esse feriado, que foi depois que eu fui lá. Então, terminando a pregação do pastor Deco, antes de entrar na minha, irmãos, alguns irmãos de Sabaúna, junto com mais algumas pessoas que nem era da igreja também, se juntaram no feriado e por conta própria foram lá e reformaram o telhado de uma casa ali, se não me engano, em César de Souza, e abençoaram uma família e puderam proporcionar um dia ali de restauração, não simplesmente na casa, mas até algo na pessoa, algo naquela família. E isso não é de hoje. Eu falei do João. O João nasceu em 2017. E em 2017, João nasceu em março. Em fevereiro, expulsaram nós de casa, irmãos. Eu e minha família todinha. Sai de casa aí, vai ficar todo mundo para fora hoje. Vamos trabalhar. Eu fui trabalhar, minha esposa foi para casa da mãe dela. E chegamos à noite em casa, a casa estava toda restaurada, pintada de fora a fora. E eu vou falar um pouco sobre isso hoje. Foi um tempo que nós estávamos passando por uma situação financeira muito delicada. E o João estava para nascer. E o pastor Deco, o Junão, o Luizinho, o pai do Junão, o Washington, a galera chegou lá de manhã e foram sair só à noite. E praticamente colocaram fogo onde não tinha, pintaram as coisas, limparam tudo depois, fizeram toda a bagunça. O Ítalo estava também, né? O Ítalo estava também, lembra muito bem. Eu imagino tanto de coisa que empurraram para o Ítalo fazer também. Mas foi um tempo assim que a gente experienciou essa generosidade de perto. E um tempo também
porque a gente pôde, depois disso, abençoar outras vidas. A gente, como fizeram com a minha casa, nós abençoamos um casal de senhores lá, bem de idade, já tinham que rebocar a frente da casa, fizeram contrapiso, e nesse eu pude participar também. E nessa semana passada foi essa família em César de Souza. Aí ele falou assim: termina lá, que eu ia falar antes, mas na pregação, mas só que foi depois da pregação. Então, tá dado o recado, se ele perguntar, ele terminou a pregação pelo que eu falei, amém? Irmãos, eu sou nascido e criado praticamente em Sabaúna. Tenho 37 anos. E desses 37, 36 eu morei em Sabaúna, moro em Sabaúna. E venho de uma família que a gente brinca em casa até. Eu falo pro Davi, Arnaldo, falo, mano, você pega umas coisas que você pensa que nós é rico, não é possível. Não, vamos comprar isso, vamos fazer isso, porque. E eu venho de uma família que não passou necessidades. Não passamos problemas de foco, vamos dizer assim, mas era uma família que tinha pouco, uma família que era suprida dia após dia. Era uma família que a gente comia bolacha no café da manhã, dando risada porque tinha bolacha para comer. E algo que, quando falou sobre generosidade, algo que marcou a minha infância foi, a gente é uma família muito grande em Sabaúna lá, e quando tinha quando chegava o final de semana, a gente se reunia na casa dos primos e cada um levava uma coisa. Um ia lá, pegava uma coisa, levava, o outro ia fazer uma coisa lá, e a gente, quando ia cozinhar aqui em fogão de lenha, nossa, levanta a mão, muito bom, né? Mas só que a gente fazia isso porque às vezes acabava o gás. E eu e meus primos esse dia eu me encontrei com ele e falei assim: cara, tudo que a gente viveu naquele tempo, nossos filhos não vai ter oportunidade de viver, correr descalço no chão, no meio do barro, e catando lenha para fazer as coisas lá. E a gente chamava um bolinho de grudinho. Era farinha de trigo com água, mexia e... quem tem farinha? Pega o salão na casa da sua mãe. Hoje tem massa de tomate. Aí fazia aquele molinho, jogava por cima, a gente comia. Mas sempre existia na família esse negócio de você compartilhar algo com o outro. E isso não era simplesmente com comida, era com roupa. Eu e meus primos sempre tinha o mesmo corte, o mesmo corpo. Um passava roupa com o outro e fazia isso, fazia aquilo. Então a gente cresceu com esse sentimento de compartilhar algo com os outros. E por que eu estou falando isso? Porque generosidade, como já foi falado aqui também, não reflete somente a dinheiro. Uma coisa que a gente sempre fala assim: quando eu ficar rico eu vou ajudar todo mundo. Mas quando eu tiver muito dinheiro eu vou ajudar fulano, vou ajudar. E às vezes a generosidade ela tem a ver também com o seu tempo, com as suas habilidades, com a forma que você trata as pessoas também, de ter um tempo ali de se desgarrar de algo que você está fazendo para ir lá e abençoar uma pessoa. Fala assim comigo: existem coisas que temos dívidas, mas não é de dinheiro. Eu vou entrar na palavra, mas queria que você gravasse isso. Eu tenho um tio, Tom Patti. Quando nós fomos nos casar, nós casamos em 2009, setembro de 2009. Em janeiro de 2009 nós começamos a comprar o material. Deixamos todo o material lá no terreno. E um tio meu chegou e falou assim para mim, eu vou construir a casa para você. Eu falei: tio, sabe que não dá para te pagar. Ele falou assim: quem disse que eu vou cobrar de você? Ele falou assim: cara, você vai casar agora em setembro. Eu não tenho nada para te dar, não tenho dinheiro para te dar, não tenho
como te dá nada para você colocar dentro da sua casa. Mas uma coisa pode estar certa: compra um material lá que eu levanto a casa para você. Irmãos, ele levantou a casa da fundação até o acabamento. Todinha a casa. A gente for calcular, naquele tempo a gente ia gastar quase 40 mil reais para pagar. A gente não tinha dinheiro nem para comprar o material. Tanto é que a gente começou a construir em janeiro, e em abril acabou o material e acabou o dinheiro. E aí eu gosto de falar sobre isso, que o Deco chegou para mim e falou assim: acabei de receber minhas férias. Vai lá, compra os tijolos, depois quando você se estabilizar, você vai lá e me paga. E foi um tempo assim que a gente viveu muitos milagres de Deus, porque saía da onde não existia, saía as coisas da onde a gente menos esperava. E aí em setembro de 2009 a gente casou e fomos abençoados também. A gente só comprou em casa a geladeira e o guarda-roupa. O guarda-roupa a gente ficou 2 semanas guardando as coisas dentro de caixas. E eu trabalhava na FAME ali em Sabaúna, deixava só um uniforminho pendurado e o resto tudo em caixas. E eu lembro quando a gente chegou o guarda-roupa em casa, na hora que foi montar, eu fiquei bobo assim olhando. Daqui a pouco eu olhei assim e falei assim: nossa Deus, 5 para as 2. Tem que descer trabalhar. Porque o cara já tinha montado o guarda-roupa e eu ficando olhando o guarda-roupa assim. Que da hora, tem um guarda-roupa em casa. E eu sendo ministrado um pouco sobre isso ontem, eu recebi no meu coração essa palavra, que existem coisas que temos dívidas uns com os outros que dinheiro não paga. Existem coisas que a gente recebe dos outros que é impossível você pagar com apenas dinheiro. Não tem como. E que bom que o pastor Marcinho está aqui hoje, que eu ia fazer isso hoje. Mas eu ia fazer com o Arnaldo, com o Gu e com a Tati o queijo. Irmãos, em 2010, quando diz nós, eu e o Junão se gaba até hoje. Ele fala: eu sou da primeira geração do Adorno. Pastor Junão e o pastor Arnaldo, o pastor Marcinho, o Gu era meu professor de violão. Não aprendi muita coisa, mas foi uma bênção na minha vida. E esses 3 caras ministraram a minha vida, ministraram com palavras, ministraram com estudos, ministraram com chamada de atenção. Eu lembro até hoje, brinco lá com o pessoal do louvor, assim: mano, lembro quando o Arnaldo ficava pausa, e o Felipinho do Salvaon lá, uma vez o Arnaldo acertou a caneta dele: pausa, Felipe. E foi um tempo que nós recebemos muito de Deus, e eu quero honrar a vida de vocês. Quero agradecer a vida de vocês por tudo que vocês ministraram naquele tempo. Isso já fazem 15 anos atrás. Você está ficando velho também. É só eu não chegou aqui: o Davi está maior que você, né? Eu falei: mas não é bom você também não. Então, 15 anos atrás, depois em 2014, abrimos uma escola nesse mesmo molde lá em Sabaúna. E hoje está lá o Igor, está a Alanis, o Ítalo é desse tempo também, que está lá no grupo de louvor com a gente, que foram frutos disso que foi plantado lá em 2010. E depois a gente conseguiu colocar em 2014, e glória a Deus, deu muitos frutos. Arnaldo, obrigado pela sua vida. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Deus possa prosperar em todos os caminhos. Obrigado, pastor Marcinho. Deus abençoe sua vida. Deus possa prosperar em todos os caminhos. E obrigado, Gu. Deus abençoe sua vida, viu? E cadê a Tati? O queijo? Tá no meio aqui. Eles foram lá em Sabaúna na quarta-feira, junto com a Tati e o Tom. E eu pude falar sobre isso, porque em 2008 nós fizemos um curso de noivos com a Tati e o queijo. Aí nós podemos replicar isso também lá com a Alanis e o Kevin, que casaram recentemente.
E a gente pôde falar para eles o tempo que a gente viveu aqui, a gente compartilhou as coisas. Depois, se não me engano, uns 4 anos, 5 anos depois, não vou lembrar, mas teve um curso em que eles se propuseram todo sábado, irmãos, lá em Sabaúna. Quantos conhecem Sabaúna? Ah, bom. Iam em Sabaúna todo sábado e faziam um devocional, faziam um curso de líderes e motivavam, incentivavam a gente a escrever, colocar os nossos sonhos no papel e tirar as coisas do papel para que a gente pudesse ser edificado naquele tempo. E hoje nós estamos com a nossa igreja em um templo novo também, desde 2015, e sei que é um pouco difícil a gente se ver por causa dos horários, não? Nosso culto também é de manhã lá, e fica um pouco difícil a gente se encontrar, mas bom dia lá também, é a nossa casa também. E por que eu falei tudo isso, e o que tudo isso tem a ver com generosidade? Porque generosidade, irmãos, é todo o ato que você faz que abençoa a vida de outra pessoa, que traz um benefício sobre a vida de outra pessoa. E olha que legal, generosidade refere-se a nobre ou um nascimento de nobreza. Então, se você é generoso, você é uma pessoa nobre, você faz parte da nobreza, e você faz parte de uma nobreza não simplesmente de um reino terrestre, mas você faz parte da nobreza de um reino espiritual. Você foi plantado nessa casa com propósitos, porque você faz parte de um reino espiritual, em qual Deus deseja usar-nos como embaixador para levar essa palavra e esse sentimento a outras pessoas que estão carentes aí fora também. Pessoas que estão necessitadas de ouvir uma palavra nossa, pessoas que estão necessitadas de ouvir uma ministração do que nós vivemos de forma tão simples, que impacta as pessoas de tão forma poderosa. Então, Deus te escolheu nesse tempo para abençoar outras pessoas. Fala assim: Deus me escolheu. Agora, com bastante fé no teu coração, fala assim: Deus me escolheu para abençoar outras pessoas. O pastor Deco fala muito sobre isso lá em Sabaúna. Ele fala assim: Deus não te chamou para receber bênção somente. Ele diz na palavra dele: se tu uma bênção, e abençoa as outras vidas. Abra comigo, por favor, em Gálatas capítulo 6. Como dei nomes a todos, o nome desse meu tio se chama Daniel. Me achar, diga amém. Gálatas capítulo 6. A partir do versículo 2. Amém? Carregai os fardos uns dos outros, para que a lei de Cristo seja cumprida. Porque se algum homem pensa ser alguma coisa quando não é, ele se engana a si mesmo. Porém, que cada homem provê sua própria obra, e então poderá gloriar-se de si mesmo e não do outro, em outro. Porque cada um deve carregar o seu próprio fardo. Que aquele que está sendo instruído na palavra transmitida, a quem ensina todas as coisas boas. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois aquele que semeia na sua carne, da carne colherá corrupção, mas aquele que semeia no Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Fala comigo: e não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos se não desistirmos. Por isso, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente àqueles que são domésticos na fé.
Eu queria ler na versão da Nova Versão Transformadora esse mesmo texto. Ele vai falar assim no versículo 4: cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com outros. Irmãos, tudo que fazemos dentro da casa de Deus é um ato de generosidade. Hoje, quando nós chegamos ali, tinha pessoas no estacionamento. Entramos, tinha pessoa na recepção para nos receber. Chegando aqui dentro, tinha pessoas para nos orientar onde que nós deveríamos sentar. Tinha pessoas preparadas aqui já no louvor. Tinha pessoas preparadas para ministrar na salinha depois com as crianças. Porque com as crianças a gente fala isso muito em Sabaúna. Eles não vão lá para não atrapalhar o culto. Eles não vão lá simplesmente para que nós pais possamos ficar aqui ouvindo a palavra com liberdade, mas eles vão lá e lá eles são ministrados, são ensinados, são nutridos com a palavra de Deus. Meu filho chega em casa de vez em quando, hoje na salinha nós aprendemos isso. Hoje falou isso. E depois de um tempo você vai perguntar umas coisas para ele, irmãos. Talvez eles não saibam dizer qual que é a parte. Talvez eles não saibam dizer qual versículo é, qual história é, qual parte tá, mas eles vão dizer: a história do homem que colocou um monte de bichinho na arca lá, o nome dele é Noé, e começa a contar a história, começa a fazer no tempo da Páscoa. A felicidade do João é levar o pãozinho com o suco de uva em casa. Senta todo mundo na mesa lá e fala assim: agora nós vamos fazer a Páscoa. Como que é, João? É assim, pega o pão, pega o suco de uva, aí tem que colocar um pouquinho para cada um. E ele explica, irmãos. Então, enquanto vocês... Quem que é os pais aqui das crianças que estão lá atrás lá? Enquanto nós estamos aqui escutando este culto, sendo ministrado por Deus, tem pessoas lá atrás fazendo um ato de generosidade, deixando de estar às vezes aqui junto, mas para estar abençoando a vida deles lá atrás. Mas eu queria fazer uma pergunta para nós nessa manhã: o que nós temos feito, não simplesmente na igreja, mas no reino de Deus, para abençoar outras pessoas? O que nós temos feito para levar uma palavra para uma pessoa, quem sabe? O que nós temos feito para abençoar a vida de outra pessoa? Como nós falamos, talvez não seja com dinheiro, talvez não seja você depositando R$1.000 na minha conta, aleluia. Deixa o Pix depois. Mas às vezes é você sentando com uma pessoa e tomando um café com ela e fortificando a vida dela na fé. Quantas e quantas pessoas, irmão, sentaram comigo e precisaram me orientar, me falar. Pastora Ilza foi uma delas. Pastor, eu estou precisando disso. Vem cá. Sentava lá e ouvia. Até a gente ser curado de algumas coisas, até a gente ser transformado de algumas coisas. Então entenda que Deus quer usar a tua vida. Alguns aqui Deus quer usar para abençoar a obra com dinheiro, abençoar missionários, abençoar pessoas em campo. Alguns aqui Deus está querendo usar a vida de vocês para ser um pregador lá na faculdade, para ser um pregador na sua casa, para ser um abençoador lá no seu amigo que está passando por situações difíceis. Isso é também ter atos de generosidade. É você usar aquilo que Deus te deu para abençoar outras pessoas. Quantos estão aqui? Diga amém. Amém. Sabe, uma vez eu sempre falo isso porque eu gosto muito dessa palavra: fazer o bem a todos enquanto nós temos oportunidade. Uma vez um amigo meu, um senhor de idade já, nós jogávamos bola em frente à casa dele e à tarde, molecada, né, tudo adolescente, nós tomávamos café na casa dele. E precisava tomar água, ia na casa dele também. E uma vez ele chegou lá e falou assim: vamos tomar um café na minha casa comigo essa semana. Vamos lá, a gente conversa um pouco.
Falei, não, pode deixar, eu vou sim. E naquela semana eu não pude ir. E naquela semana ele faleceu. E sabe, ficou aquele negócio na minha mente, assim, poderia ir. Daria tempo de chegar lá um pouco e investir um pouco do nosso tempo, sentar à mesa e tomar um café. Então, irmãos, não perca a oportunidade de ser generoso na vida de um irmão, de uma pessoa. Não perca a oportunidade. O pastor Deco parece que não, mas é muito sentimental. Aí eu cheguei esse dia no final do culto e falei, cara, você sabe que eu te amo, né? Eu quero declarar que você é referência na minha vida, cara. De muitas coisas que você nem sabe. Aí ele, valeu, hein? Muito obrigado por dizer isso agora, não dizer quando a gente morrer. Aí o pastor, que tá louco assim, se quebra a gente. Mas eu aprendi uma vez e quero praticar isso junto com vocês. Quantos topam? Aí vocês falam assim, quando o pastor fala uma coisa assim, praticar junto com vocês não vem coisa boa. Irmãos, eu aprendi que a gratidão silenciosa ela é inútil. Você ter uma admiração por uma pessoa, você saber o que uma pessoa fez por você um dia e não dizer isso para a pessoa, vai ficar só para você. Assim como fizeram com a pastora Vanessa. A pastora Vanessa? Tá lá para fora, né? Assim como fizeram com a pastora Vanessa hoje, de abençoar a vida dela com palavras, eu queria que nós levantássemos, e não muita pessoa, mas 2 pessoas, a gente falasse para elas assim, você é importante para a minha vida. Talvez existam pessoas aqui dentro hoje que falam assim, olha, você fez um negócio para mim que eu não esqueço até hoje. E eu quero agradecer a Deus por você. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Podemos? Podemos? Contar até 3, você sai do seu lugar e abençoa a vida de 2 pessoas. No mínimo. Agradeça a vida dela e que você possa abençoar a vida dela também. 1, 2, 3.
Enquanto fazemos isso, Deus está curando corações nessa manhã. Enquanto nós estamos aqui sendo generosos um na vida do outro, de abençoar a vida do outro, de poder abraçar uns aos outros, nós estamos também sendo transformados pela glória de Deus. Obrigado, Jesus. Sopra Espírito de Deus. E vem um sentimento de generosidade do teu povo, Senhor. Sopra Espírito. Generosidade também tem a ver com comunhão. E quando o povo está em comunhão, a palavra diz que ali o Senhor derrama as suas bênçãos. E eu quero profetizar sobre essa casa em nome de Jesus. Levante suas mãos. Quero profetizar sobre essa casa que o Senhor derrame as suas bênçãos, Senhor. No meio da comunhão, Senhor, que desça um óleo novo sobre essa casa, Jesus. No meio da comunhão e da generosidade do teu povo, Senhor. E agora entendemos que não se trata somente de dinheiro, mas se trata de tempo, se trata de habilidade, se trata, Senhor, de se colocar no lugar do outro, de abençoar a vida do outro. Eu declaro tuas bênçãos espirituais sobre essa casa, Jesus. Eu declaro, Senhor, um novo do Senhor, um óleo novo, um vinho novo sobre essa casa, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, possamos experimentar coisas novas. Possamos, Pai, em nome de Jesus, experimentar um novo caminho, Senhor, preparado por Ti, Senhor. Sim, Deus, em nome de Jesus, eu declaro todas as bênçãos espirituais sobre essa casa. Dons, Pai, dons do Espírito, em nome de Jesus, para que o corpo de Cristo seja edificado, Jesus. Fortaleça os pastores, os mestres, os apóstolos, os missionários, os profetas dessa casa, Senhor, para que esse corpo seja edificado em nome de Jesus. Por que eu falei, irmão, sobre todas as funções dentro dessa casa? Porque nenhum é mais ou menos importante que o outro. Todos nós temos a nossa própria característica e a nossa própria importância. Eu que estou ministrando a palavra aqui não sou mais importante que quem está lá limpando o chão. Todos nós temos uma responsabilidade dentro desse corpo. Todos nós temos também o nosso valor dentro desse corpo. Tem uma parte aqui, se eu não me engano é na NVT, que ele vai falar assim, no versículo 4, cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com outros. Nossa, o pastor Tiago, queria pregar igual o pastor Tiago. Olha o jeito que ele prega, que legal. Queria ser músico. E às vezes Deus tem uma palavra tão poderosa dentro de você e quer usar você dessa forma. E às vezes Deus tem algo tão grande para fazer na sua vida que não tem nada a ver relacionado à música, não tem nada a ver com a pregação, mas do jeito, irmãos, que vocês preparam uma mesa, do jeito que vocês recebem as pessoas, é isso que Deus quer usar. Nós temos uma senhora lá em Sabaúna, Arnaldo, que a gente vai na casa dela e não sabe o que fazer. Vou fazer café, e coloca pão, e faz isso, e faz aquilo. Calma aí que eu já estou trazendo o negócio. Fala, calma, a gente nem comeu o primeiro parte. Que é o sentimento de receber, de trazer para perto. E é isso que Deus quer usar a vida dela com generosidade. Nós temos uma casa, nós temos uma família abençoada aqui. Mais pessoas vão começar a chegar
E Deus quer usar a sua vida com o dom, o talento, a habilidade que você tem para ser generoso na vida de outras pessoas. O versículo 2 desse Gálatas 6 fala que nós devemos ajudar a levar o fardo um dos outros. Irmãos, a caminhada é longa, né? E às vezes é pesada. Como eu compartilhei algumas coisas na minha vida. Davi, naquela época, tinha 6 anos, quando nós passamos por essa situação. E foi um tempo muito pesado para nós, mas em nenhum tempo nós passamos necessidade em casa. Foi, pelo contrário, foi um tempo que nós fomos mais providos por Deus, porque existiam pessoas ao nosso redor que nos abençoavam tanto financeiramente, abençoavam com compras, abençoavam com palavras. E hoje, glória a Deus, nós podemos abençoar outras vidas também. Estou quase acabando. Generosidade tem a ver, como nós fizemos aqui, isso foi intencional, de você honrar outras pessoas. Nós temos um sério problema de esquecer as coisas boas que aconteceu e lembrar muito das coisas não tão boas. Dá mais valor pelas coisas ruins que acontecem do que as boas. E a palavra fala assim: traz à memória aquilo que te deu esperança. Traz à memória as coisas boas que te deram esperança, para que você possa ter uma expectativa, uma nova esperança criada por Deus. Para a gente finalizar, eu queria que você abrisse em 1 Coríntios capítulo 15. Deu para entender a palavra, irmãos? Amém? Se você sair daqui com uma palavra só de tudo que nós falamos, eu já vou ficar muito contente. Primeira Coríntios capítulo 15, versículo 58. Achou? Diga: achei. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Eu queria terminar essa palavra deixando essa palavra para nós nessa manhã. Continuem firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho que nós fazemos para Ele, independente de onde o Senhor te colocou hoje, ou onde o Senhor ainda vai te colocar, não é em vão no Senhor. Você pode se colocar de pé por um instante. Eu queria orar com vocês. Feche teus olhos e eu sei que você tem muito a agradecer a Deus e as pessoas por ser tão generosos na vida de vocês. E eu também sei que existem muitas pessoas que, se estivessem hoje aqui, estariam agradecendo vocês também pelo tanto de generosidade que vocês prestaram. Mas generosidade também tem a ver em dar, em ofertar. E nisso nós temos uma referência que nunca muda: aquele que se deu primeiro, aquele que se ofertou primeiro. Então, se nós precisássemos de uma referência de generosidade, nós temos, e é Jesus. Se olharmos para Ele, nós veremos a generosidade em pessoa. Alguém que se deu em nosso lugar, sendo nós ainda inimigos de Deus. E a palavra vai dizer que todos pecaram e carecem, necessitam da glória de Deus. Então,
para a gente falar sobre generosidade, ter uma referência sobre generosidade. Você agradeceu a tantas pessoas hoje, mas eu queria que você hoje, nesta manhã, agradecesse aquele que foi mais generoso na sua vida, o próprio Jesus. Aquele que te deu vida, aquele que abriu um novo caminho. Ouvi uma pregação esses dias do Luiz Hermínio que ele falava assim: olha, você não vai entrar nesse novo caminho porque você é bom, mas você vai entrar nesse novo caminho porque Ele pagou o preço e não há nada que a gente precisa fazer mais. Então, por um instante só, feche os teus olhos e comece a agradecer Jesus. Fala: obrigado, Jesus, por tamanha generosidade do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Você pode levantar sua voz, você pode começar a exaltar o nome do Senhor. Da sua forma, talvez o que eu fale aqui não vai dizer exatamente o que você quer dizer, mas fala: obrigado, Jesus. Te damos graças, Senhor, por tamanha generosidade sobre a nossa vida. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e tua misericórdia dura para sempre, 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 sempre. Obrigado, Senhor, porque as tuas misericórdias renovam sobre as nossas vidas nesta manhã e todas as manhãs. Obrigado por ter morrido em meu lugar, Jesus. Obrigado, Senhor, por ter sofrido em nosso lugar. Obrigado por ter dito sim, Senhor, ao teu sacrifício para que nós possamos ter vida. Levante sua voz, irmãos, levante sua voz. Comece a agradecer, Jesus. Te louvamos, Senhor. Te damos toda a honra e toda a glória, Jesus. Nós somos gratos a Ti por tanto amor, por tudo que o Senhor tem feito, pela Tua generosidade sobre nós. Aleluia. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Te damos toda a honra, te damos toda a glória, sabedoria, força e poder. Te louvamos, Senhor. Erga a tua adoração, Senhor, em forma de gratidão a Ele nessa manhã. Fala: te adoramos, Jesus. Tudo vem de Ti, Senhor, nossos dons, talentos, habilidades, e tudo volta para Ti, Senhor. E é isso que o Senhor deseja nessa manhã, que nós devolvemos tudo a Ti, Senhor, para que o Senhor use para abençoar outras vidas, para que possamos ser generosos na vida de outras pessoas. Imensamente por esta manhã, pela Tua palavra, que é sempre viva, é sempre eficaz, ela sempre penetra nos nossos corações. Nós te agradecemos pelas Escrituras, que sempre nos orientam, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Deus, tudo que nós vemos nesse mês sobre a generosidade, que isso, ó Pai, se torne cada vez mais parte das nossas vidas. Que possamos, ó Pai, nos tornar pessoas como o Senhor é, Jesus. Pessoas cada vez mais generosas. Pessoas que deixam o egoísmo de lado. Pessoas que enxergam o próximo, enxergam a necessidade. Nós desejamos ser essa igreja, uma igreja generosa que ama e expressa aquilo que o Senhor
nós aprendemos aqui, que a gente possa praticar, que a gente possa colocar em prática, Deus. Em nome de Jesus, obrigado por esse mês da generosidade. E desde já nós abençoamos o próximo mês, o mês da comunhão. Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Que a gente possa estar atento a tudo que o Senhor está comunicando aqui como igreja. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa também a semana dos nossos irmãos aqui, das nossas irmãs. Abençoe os trabalhos que vão ser realizados esta semana. Abençoa os estudos. Tu sabes a necessidade de cada um aqui, Senhor. Que o Senhor possa guardar cada um nessa semana para o louvor e honra do Teu nome. Que o Teu nome seja exaltado através das nossas vidas, aonde nós estivermos nessa semana, Pai. Obrigado, obrigado pela Tua palavra. Obrigado em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir Jesus mais uma vez?